O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom, que, como vocês estão cansados de saber, a gente pode ver também através do aplicativo de celular, qualquer hora, qualquer lugar, através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, e através da nossa página também no YouTube. Aliás, os programas todos estão sempre no YouTube, uns 2 dias depois de passarem aqui pela primeira vez, já estão disponíveis no YouTube, quem quiser ver, quem quiser compartilhar, enfim, fica à vontade. E hoje, para mim, uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande, receber aqui uma pessoa que eu vou descrever como meu amigo, porque se eu fosse falar de predicados aqui, acho que eu gastava o programa inteiro e não terminava, que é o meu amigo Davi Macena, jornalista, escritor e tantas outras coisas, que aceitou. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. História. E falar um pouquinho também desse momento especial que você está vivendo, né, Davi, que está numa fase assim, de muita produção, né? Olha, uma alegria estar aqui. Amigo e tio emprestado, né? É verdade. Me sinto um pouco seu tio pelos laços afetivos e familiares. Amigo do meu tio, saudoso, né? Antônio Luiz também. Fã de sua mãe, das mulheres mais inteligentes, mais queridas de Friburgo, né? E toda a família, né? Toda a família Madeira. Muito obrigado pelo convite. Vamos lembrar um pouquinho, Davi, dessa história toda, porque você é novinho, mas você tem história, viu? Novinho. Tem quilometragem aí, né, meu amigo? Bastante. Bom, eu nasci em Cataguases, Minas Gerais. Mineirinho, né? Mineiro. Meu pai era de Cataguases, né? Família toda de Cataguases. Meu pai veio transferido para Friburgo, do Banco do Brasil, casou-se com minha mãe em São Paulo. Minha mãe é natural de Sorocaba e veio para cá. Teve aqui 2 filhos, o Mário e o Alexandre. Meus irmãos moravam no Pericê. E depois, minha mãe grávida foi passar um carnaval em Cataguases e eu nasci lá numa enchente. O Rio Pomba transbordou e ela não conseguiu sair. Eu acabei nascendo lá então em Cataguases. você foi para lá para nascer. Eu fui só para nascer. Né? E vim embora para cá porque meus pais moravam aqui. Né? Fui criado em Friburgo, o meu coração é friburguense, né? E fiz a minha trajetória escolar toda aqui em Friburgo. Eu estudei no Externato São José. Depois fui para o Colégio Anchieta e terminei o ensino médio no AENF, Associação Educacional e Cultural de Nova Friburgo, que funcionava no Colégio Cefel, né? E aí fui embora. Como é que começou essa veia artística assim, já na juventude? Porque na infância. Já de... na infância. A grande responsável por tudo isso foi uma grande educadora, Dona Conceição Abicalil, né, que me colocava nas festas do Externato São José para declamar, para cantar música em Dia das Mães, né? E dali eu, quando fui para o Anchieta, a Zélma Mussi, que também era uma pessoa à frente do tempo dela, me convidou para fazer teatro no colégio. Depois eu fui fazer teatro no Sesc, aí ganhei prêmios em festivais e acabei enveredando também pela dança, né? Tive uma formação bem rígida na área de dança. Regina Wilkes? A Regina Wilkes é que me iniciou na dança. Depois eu fui terminar a escola de dança no Rio, né? Eu fui aluno de Tatiana Lescova, Lene Dale, Nino Giovanetti, Eugênia Fedorova e tantos mais. Mas também, junto com tudo isso, tinha a questão da escrita, né? Eu sempre gostei muito de escrever. Isso se deve a Zélma Mussi, a Ledir Porto, a Cícero Monerá e a Robério Canto. Foram os meus grandes professores de português. E sempre escrevendo, ganhava os concursos de crônicas e de poesia, né, que eram muito comuns nos anos 70, até que Lúcio Flávio, eu já escrevia para jornal também, né? Já? Já, eu comecei a escrever em 77, né? Muito jovem, né? Muito jovem. Comecei a escrever no Diário de Friburgo, a convite da Ieda Lucimar e do Teté Bertão. Depois eu fui para o Correio Friburguense, do Davi Ringel. Depois fui para a Folha do Centro-Norte.
Aí assumi uma editoria de moda numa revista chamada Especial, né? E até que Lúcio Flávio me apresentou a Laércio Ventura e me convidou em 84 para migrar para o jornal A Voz da Serra. Você já escrevia sobre coluna social na época, não? No início eu comecei escrevendo uma coluna estudantil no Diário de Friburgo, depois eu fiz editoria de moda e no Correio Friburguense eu comecei a escrever coluna social. Foram mais de 30 anos, né? 41 anos escrevendo coluna social. Nossa. Muito tempo. Sempre aqui em Friburgo? Sempre aqui. Depois eu fui embora para o Rio, né? Eu tive escola de dança aqui, e depois eu fui para o Rio em final de 88. Lá no Rio eu então fiz uma seletiva para a Ordem dos Advogados, para a editoria do jornal Tribuna do Advogado. E foi um dos momentos mais ricos da minha vida, né? Eu tive a sorte, eu acho que isso foi uma grande sorte, que a equipe de jornalismo com quem eu trabalhei era liderada por Nilson Lage, Ana Ruda Calado, Daniel Velman, Sônia Miranda, né, todos os grandes mestres da Escola de Comunicação da UFRJ. Né? Eu tive essa sorte de conviver durante 6 anos na redação da Tribuna do Advogado com essa gente. Eu digo que foi a minha pós-graduação. Eu acho assim, então, não sei nem como descrever isso, mas tantas pessoas, fala até por mim, às vezes tem tanta dificuldade de consolidar uma reputação, né? E é impressionante como para você foi tão natural trabalhar em tantas frentes ao mesmo tempo, né? Dança, fazer coluna social, né? Atuar no jornalismo em outras áreas, imagino por lá também, escrever peça, atuar, sabe? Como é que assim, eu fico assim um pouco intrigado, né? Como é que as coisas podem acontecer tão naturalmente e trabalhar em tantas áreas tão distintas, né? Embora todas elas tenham comunicação em comum, né? Expressão em comum, mas eu também faço essa avaliação hoje, né? À beira dos 60 anos, eu faço essa avaliação de como as coisas aconteceram na minha vida. Na verdade, tem outras coisas, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos no comércio, né? Graças a Benoni Félix Ábido, que me deu um emprego na Lordson, e aos 14 anos eu estava trabalhando no balcão de loja para ajudar o meu pai a custear os meus estudos, né? Eram 5 filhos. Eu acho, na verdade, que tudo foi acontecendo na minha vida sem que eu tivesse opções de escolha, sabe? E, por formação, na minha casa, a gente não podia ser medíocre. Meu pai e minha mãe nunca admitiram mediocridade. Assim. Nós fomos criados para tentar fazer sempre o melhor naquilo que a gente se propunha, né? Então, não seja medíocre era o que eu mais ouvia. Né? Então, eu sempre tive muito essa cobrança. Mas a minha vida foi acontecendo, dançando em musical, fazendo novela ou fazendo teatro, fiz muito teatro, né? Até chegar ao jornalismo, né? Eu só fui me perceber e me reconhecer no Rio, quando eu estava dentro de uma redação de um jornal mensal com a importância que era o jornal A Tribuna do Advogado da OAB, né? Então, tudo isso foi acontecendo na minha vida. Eu, por exemplo, quando eu fui entrevistar pela primeira vez um desembargador, eu não entendi pelo menos 1/4 do que ele respondeu. E eu achei que eu tinha que fazer direito para poder entender direito o que os advogados falavam. E eu fiz uma faculdade de Direito, né? Eu me formei em 96 pela Universidade Estácio de Sá do Rio, exatamente porque eu precisava dessas informações. Então, sempre tentando o melhor. Nunca exerceu a advocacia? Eu estagiei na vara de família, né? Mas quando eu terminei o curso, eu fui chamado a voltar para Friburgo, exatamente para assumir a Secretaria de Comunicação no governo Paulo Azevedo. E eu achei que era um momento bom para voltar para a cidade. Eu sou apaixonado por Friburgo. Você falou sobre secretaria, você foi secretário muitas vezes também, né? Fui 2 vezes secretário de Comunicação e 2 vezes secretário de Cultura, além de ter exercido alguns cargos de diretor de departamento. Em vários governos diferentes, Vários. Né? Porque, assim, isso é outra coisa. Eu cubro política, né, há algum tempo já, e a gente vê que, no geral, a maior parte das nomeações nas 3 esferas, né, Ministério, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal,
são muitas vezes indicações políticas, né? Indicações de pessoas que... alguém que ajudou numa nominata, que teve uma votação boa, mas acabou não sendo eleito, que integra o grupo, ou que tem algum... se você nomear essa pessoa, você consegue um apoio de tal partido, e você conseguiu ser uma exceção nesse sentido, também de estar em vários governos, sem ser por uma nomeação política, sendo uma nomeação técnica, né? Que também é uma coisa rara, principalmente na esfera municipal, ainda mais rara acontecer. E você podia também falar um pouquinho sobre esse seu legado de coisas que deixou. Eu sei que eu acompanhei principalmente a parte na cultura, né? Há pouco tempo eu cheguei a cobrir você, Sim, secretário sim. de Cultura, lembro do seu esforço como fala? Biblioteca. A biblioteca, sim, mas Conselho Municipal de Cultura, Conselho né? Municipal de Cultura, isso. Então você pode lembrar um pouquinho essas... Eu acho essa questão da política, a gente fala em política sempre com um ar muito crítico, né? Essa análise, por exemplo. Claro, a política, ela está em tudo na vida da gente, né? Mesmo que eu não tenha partido político ou não tivesse, nas ocasiões em que eu fui convidado a exercer um cargo público, não deixou nunca de ser político o ato de me convidar, né? E eu nunca deixei de ser político ao exercer a minha função, né? Porque a política está em tudo na vida, né? Não há nenhuma ação que não seja política, né? Então a gente precisa entender isso e respeitar, porque também tem uma outra questão muito clara da humanidade, em especial Friburgo, é que todo mundo quer ser protagonista. E eu nunca quis ser protagonista, né? Eu acho que assim, eu faço uma avaliação, um dia desses me perguntaram isso, você voltaria a assumir um cargo público? Claro que eu voltaria. Porque sempre que eu exerci cargos públicos, eu exerci por amor à minha cidade, né? Eu nunca quis ser protagonista. Eu não quero ser candidato a cargo político, eu não tenho ambição nenhuma nessa esfera, né? Então, eu acho que foi muito rico. Eu trabalhei com Paulo Azevedo em 2 momentos, eu trabalhei com o Dr. Heródoto, com Roosevelt, eu trabalhei com Dermeval, eu trabalhei com Sérgio Xavier, trabalhei com Rogério Cabral e hoje trabalho com Alexandre Cruz, né? E eu acho que essa diversidade... eu só tenho a ganhar, né? Porque são lideranças completamente distintas, são comportamentos e olhares completamente distintos, né? Com uns mais à vontade, com outros de uma forma mais formal, né? Mais distanciada do poder, mas sempre o que prevaleceu foram projetos que pudessem contemplar Friburgo no seu aspecto mais coletivo, né? Que é a Biblioteca Pública Municipal Margarida Ligori, que nós reformamos sem um centavo do poder público. Tem um legado legal, né? Ali, né? Que eu acho que é o trabalho de toda uma equipe que continua lá na Biblioteca Municipal, alguns técnicos na Secretaria de Cultura. A eles Friburgo deve. Eu estava ali como secretário, eu tinha a obrigação de deixar um legado, né? Então são esses funcionários, esses servidores que me ajudaram a realizar esse sonho de modernizar, de ter lá salas de internet e o espaço cuidado, o acervo, né, higienizado, em condições de uso, são mais de 30 mil livros, além do Conselho Municipal de Cultura, que, na verdade, eu só fui um facilitador. Foi a comunidade artística de Friburgo, né, representada por vários segmentos, que consolidaram o Conselho Municipal de Cultura, né? Então, eu acho que o grande diferencial é sempre esse, é não querer ser protagonista, é entender o seu papel de facilitador, o seu papel de ferramenta do processo de realização, entendeu? Eu entendo, respeito, admiro isso, né? É uma coisa que eu tento adotar também, tanto que a coluna que eu escrevo nem leva o meu nome, né? Nunca adotei esse tipo de ambição política, de aparecer, coisa assim, nunca, é muito raro divulgar algum trabalho que faça, né? Mas justamente por viver isso, que eu sei o quanto é difícil, né? O quanto é difícil muitas vezes ser reconhecido em várias frentes, sem estar buscando o protagonismo, sem estar buscando aparecer. Então, justamente por adotar esse tipo de postura, que eu sei que não é tão simples, tão fácil quanto você está colocando. Né? Talvez porque exatamente eu acho que esse comportamento... Eu acho que você está sendo um bocado assim, não sei, não tá
você está se diminuindo um pouco, de certa forma. Não tô não. Eu acho que isso aí é amadurecimento em função de eu ter sido protagonista muito cedo na vida, né? Eu convivi, os meus amigos conviveram comigo no ginásio, no antigo científico, e eu já fazia teatro, eu já descia para gravar participações em TV, né? Então tudo isso, talvez a minha mãe, eu sempre uso a figura da minha mãe, que foi muito emblemática na minha vida, e ela sempre dizia assim: meu filho, quanto maior a frente, maior devem ser as costas. Então, eu nunca... você gosta de aplausos? Gosto. Se eu for merecedor, eu gosto. Você gosta de reconhecimento? Gosto. Se for ao meu trabalho, claro que eu gosto. Mas eu chego a essa etapa da minha vida agradecendo muito a tudo, a todos, a Deus, sobretudo, né, as oportunidades que eu tive para que hoje eu pudesse ter esse olhar sobre o meu papel, né, nessas ações todas, nessas frentes todas, né? Não tem uma falsa modéstia aí, não. Eu acho que é muito o meu momento de vida, sabe? Eu acredito. Tem um momento da minha vida, porque nem sempre é a vitória, né? Sim. Eu fiz um processo seletivo para uma instituição, eu passei, eu tomei posse, eu me transferi para uma cidade, eu fui gerenciar um dos maiores patrimônios culturais do estado do Rio, né? E de um dia para o outro mudou a direção da instituição e eu fui posto para a rua e eu tive que começar a minha vida toda de novo. Petrópolis, né? Que foi o Sesc Quitandinha, em Petrópolis. Né? Pouca gente sabe dessa passagem. Né? Eu achei que o meu destino estava selado, que eu podia descansar, né? Até por mérito pessoal de ter feito um processo seletivo, e, no entanto, não aconteceu. Então, eu tive que começar a minha vida aos 57 anos, do zero, praticamente. Né? E tudo isso vai te fortalecendo para entender exatamente isso tudo. Né? Que bobagem querer ser o protagonista. Né? Bom, eu vou ter que te interromper rapidinho. Nós já estouramos o tempo do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos atuais aí, que tem muita coisa que o Davi está envolvido. Espero que vocês continuem com a gente volta rapidinho. Até lá. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Bom, amigos, estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco, hoje recebendo um amigo, Davi Macena, que no primeiro bloco contou um pouquinho da sua história de vida. Se você chegou agora, procura depois no YouTube, vale a pena conferir. E agora no segundo bloco a gente podia falar um pouquinho sobre esse monte de coisas que você está fazendo, que você está preparando, os projetos que você está se envolvendo. Podemos começar pelo Zuzu, se você quiser, ou pela Selva de Pedra, que está passando de novo, você voltou a fazer sucesso com um trabalho de anos atrás. Começa para onde você preferir. Vamos falar rapidinho sobre isso. Né? Selva de Pedra, que foi gravado 50 capítulos, gravados em Duas Barras, né, em 1986. E eu fiz o Tunico, o cunhado do Cristiano Vilhena, a convite do Sérgio Madureira, do diretor Walter Avancini. E o meu personagem vai até o final da trama. E está sendo muito bacana poder rever isso tudo, né? Você está acompanhando todos os capítulos? Tá vendo? Porque a gente acompanha pelo Globoplay, né? Então a gente assiste a semana toda de uma vez só. Né? E é muito interessante ver uma televisão. Eu nunca imaginei trabalhar na área de roteiro, de teledramaturgia, que eu trabalho hoje nessa área. Né? Então é muito interessante até como objeto de estudo, né? De como a trama de Jeanette Claire era construída, que tipo de televisão se fazia há 33 anos passados, né? Então está sendo muito rico. Você consegue lembrar das cenas, de como foi gravada? Você consegue Lembro de detalhes, assim. Né? Agora, hoje, observando, eu vejo como Walter Avancini era um gênio, né? Sequências muito longas, com uma câmera só, uma luz muito baixa, né? Então, assim, muito drama, muito bonito, né? Uma releitura da obra de Jeanette Claire. E está sendo divertido porque a gente tem um grupo nas redes sociais só do elenco, né? Os vivos ainda, né? Muitos partiram. O André Vale partiu, o Rogério Márcico e outros tantos.
é a gente poder, Sérgio Roberto, a gente poder falar com esses amigos, né? O Tony, Lisa Vieira, Neuza Caribé, Yara Janra, né? Infelizmente, Sebastião Vasconcelos já partiu, Yara Lins também. Está sendo muito legal. E eu estou lançando agora, no final do mês de setembro, Zuzu. É um livro infanto-juvenil, é um poema cordelizado, é uma fábula, né? E que revisita a trajetória de Zuzu Angel. Pois é, eu achei isso genial. Quando você começou a me contar, eu imaginei no primeiro momento que fosse um livro histórico, que não deixa de ser. Mas depois eu fui vendo que você optou por uma linguagem um tanto muito mais acessível, até para crianças e tudo mais. Fugiu totalmente do padrão. Eu achei assim meio genial essa abordagem sua. Se você puder dividir com a gente um pouquinho como surgiu e como é que ela funciona, deve ter sido bem difícil também de fazer. Surgiu no momento em que eu estava lendo. Isso foi um livro escrito em 2012. Né? Eu comecei a escrever Zuzu em 2011, 2012. Né? E a questão do empoderamento feminino muito em alta. E eu comecei a refletir sobre isso, sobre as figuras femininas da história do Brasil, né? Que mereciam ser revisitadas, que mereciam ter suas histórias relidas pelas novas gerações. E me veio a Zuzu Angel, né? Muito mais o tamanho do amor materno, né? Uma coisa que sempre me impressionou isso. Né? E aí eu comecei a estudar esse recorte da ditadura no Brasil, né? Nos anos 60, 70 e 80, e eu comecei a escrever, e o texto começou a ganhar um ritmo muito diferenciado. Eu fui buscar muitas rimas e acabou cordelizado. Então é uma fábula, se passa numa floresta, que é o Brasil, e Zuzu é uma leoa, por conta do mito da mãe leoa, né? E fala principalmente do amor de mãe, né? O que leva uma mãe a procurar o corpo de um filho, né, sabendo que ele não estava mais vivo, pelo direito de enterrá-lo, pela dignidade de enterrá-lo, né? E eu acho que isso é muito forte. Eu acho que as novas gerações não podem esquecer dessa figura no momento em que se questionam tantos valores, né? E eu acho que a história do Zuzu Angel é emblemática e muito atual. A gente precisa revisitar esse capítulo da história, né? Não em retaliação ao comportamento de ninguém ou ao posicionamento de ninguém, mas, sobretudo, pela dignidade do povo brasileiro, né? No momento até que esse tipo de história é questionado, né? Tem muita gente querendo acreditar que não houve ditadura no Brasil. Que não aconteceu esse tipo de coisa. Né? Sabe? Não fui eu que inventei essa história, né? Essa história está aí nos jornais, nos livros, na pele de muita gente, né? Na biografia de muita gente, né? E eu acho que a gente precisa, sem dúvida, revisitar para as novas gerações. Né? E eu abro até com um texto, livro, eu abro com um texto de Drummond, né? Eu preparo uma canção em que todas as mães, em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, né? Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Eu acho que explica bem a trajetória de Zuzu Angel. Fantástico, né? Bom, vamos abaixar um pouquinho a emoção, vamos falar de outros trabalhos, que eu sei que também são caros para você, mas que não são tão emocionantes dessa forma, assim, ou pelo menos desse jeito. Mas o livro é lindo, o livro não é triste, é uma fábula divertida, que conta esse episódio, né, esse momento do Brasil, ilustrado por um friburguense magnífico, né, que é o Rodrigo Macedo, Garcia Macedo, de duas famílias de Friburgo. É um garoto talentosíssimo, estava no Rio de Janeiro, está morando em Friburgo hoje, e fez as ilustrações, e a editora, que é a Viena de São Paulo, ficou encantada com o trabalho dele, é um trabalho magnífico, né? E, assim, é positivo, é para cima, né? A literatura é sempre para cima. Quer falar sobre teatro um pouquinho? 78, musical? 78 musical foi um sucesso, né? Foi bacana, uma parceria com Bernardo Dugin, né? Tem uma nova parceria, estreando também em setembro, que é o Páginas Amarelas, é a adaptação de um documentário sobre o suicídio que eu fiz, a pedido do Bernardo, né? A tradução e a adaptação é um documentário em inglês, e nós adaptamos, e está a Ciomara de Paula
e a Sil Correia se revezam, né, em sessões. É um monólogo interativo, também muito para cima, para a gente tocar nesse assunto, depressão e suicídio, com coragem, com enfrentamento, né? A gente precisa Com certeza. perceber isso, né? É um tema que a gente precisa Uma situação abordar, que perceber, é uma despertar situação- para isso. É né? uma situação em que, se bem percebida, pode evitar. Né? Sim, Então, quanto 90% mais, são evitáveis. Né? Pois é, então realmente é uma coisa que não pode ser tratado como um tabu, e sim focar no que a gente pode evitar, no que Com puder certeza. daqui para frente evitar, porque é um sofrimento obviamente muito grande. Então, todo esforço nessa linha é muito necessário. Né? Então, dia 13, estreia na Usina Cultural Energisa, com apoio da Energisa, né? É um espaço lindo aqui no coração da cidade, precisa ser descoberto pelo friburguense. A gente está fazendo uma sessão lá, depois no dia 20, e como é um monólogo, ele não precisa de palco. Qualquer pessoa que se interessar por comprar o espetáculo, a gente leva para dentro da indústria, para dentro do escritório, para a sala de aula do colégio, para um grupo de amigos em casa. Que bom, né? que bom, porque é apropriado a gente precisa demais. conversar sobre isso. É muito apropriado. E também tem mais um musical vindo, né? Tem um outro musical vindo, chama-se O Amor e o Poder, já está com o Bernardo Dugin, que é para 2020, e na esteira, né, dos musicais datados, teve 78 musical, 78 musical, e agora tem O Amor e o Poder, que é sobre o rock brasileiro e a música brega dos anos 80. Eu adoro. Né? Sem dúvida, é um recorte Tinha qualidade, também. tinha muita qualidade. Muita coisa boa, né? O despertar de uma geração para uma outra linguagem, é aquele momento em que há também a abertura. É um texto que eu escrevi a 4 mãos, com Lohan Lage Pignoni, que também é roteirista. E eu achei que é uma trama muito divertida. Passa aí pela Rosana, que era uma figura fácil nos bailes de Friburgo, né? Ela e a banda do pai. Toda domingueira da CEF, quem tocava era um conjunto musical chamado Rosana e os Casanovas. Né? Desde os anos 70, ela desde muito menina cantava nessa banda do pai, que era um pianista, e Friburgo inteiro dançou embalado pela Rosana, muitos namoros embalados pela Rosana, e aí nos anos 80 a Rosana explodiu como cantora numa novela, música de tema de uma novela, né? Mas as pessoas não se ligaram de que essa Rosana era aquela crooner que cantava nos bailes do Xadrez e da CEF. Roda de Fogo. Não sei se é Roda de Fogo, não foi aquele do mito Do Édipo Rei. do Édipo Rei, não é? Mandala. O Amor e o Poder. Isso. Né? Eu lembro, estourou muito. Foi um sucesso retumbante e depois Rosana desapareceu da mídia. 78 musical se passava em Friburgo. Se passava em Friburgo. Esse também vai se passar em Friburgo? Não está geograficamente determinado onde se passa, né? Mas o final do espetáculo é o Rock in Rio 91. Sim, segunda edição. A gente faz nós passeamos no texto, a dramaturgia passeia pelos anos 80, né? Programas de calouros que eram muito comuns, tem uma outra pegada. E a questão do rock nacional, que foi muito emblemático nos anos 80. Né? Temos mais 2 minutinhos, tem mais projetos para a gente lembrar? Bom, tem esses aí, e tem um outro livro, que é o meu primeiro romance adulto, escrito também com a Débora Simões, uma parceria, a 4 mãos, né? Eu gosto muito, né? No primeiro bloco a gente falava, você falou, você está se diminuindo e tal. Não, eu adoro parceria, adoro trabalhar em grupo, não vejo outro caminho para o Brasil senão o coletivo. Parcerias com os jovens, né? Assim, eu acho muito legal a forma como eles valorizam sua obra, né? E você está em sintonia com eles. Tem uma marca minha, que eu acho que é uma marca minha, assim, só para eu me elogiar um pouco, até parece, que na Secretaria de Cultura, por exemplo, eu escolhi um time de jovens fazedores de arte. Isso impressionou todo mundo. Mas não vai chamar o medalhão tal? Não, eu chamei jovens. Porque eu acho que a gente precisa aprender com eles, né? São eles que têm hoje a disponibilidade de subir no muro para olhar o outro lado do horizonte, sabe? Então, por exemplo, com o Lohan, nós já tínhamos feito uma parceria no desfile dos 200 anos,
Ele foi meu braço direito no roteiro. Fizemos agora esse musical, O Amor e o Poder, e com Débora Simões é um livro, um romance, que se passa numa cidade fictícia chamada Amparo, que tem tudo a ver com Friburgo, e é O Homem que Comia Macumba. Sai no ano que vem pela In Media Res, que é uma editora de Friburgo, né? É um romance que conta a saga de uma família, né? Onde tudo é possível para se alcançar um objetivo, né? Em meio a essa humanidade tão cruel, tão sem noção, né? Legal, legal. A gente tem mais um minutinho. Você também está escrevendo para televisão bastante coisa, né? Eu faço revisão de conteúdo, né? Que é análise de roteiro, né? Para telenovela, para séries e programas. E tenho alguns projetos, né? Tem alguns projetos. Eu gosto muito de escrever comédia, por incrível que pareça, né? Gosto do tom de comédia. E tenho alguns projetos, sim, que são negociados com canais fechados, né? E depois a gente vende muito para autor também. Na verdade, eu gosto de escrever o argumento, né? E vender. Para desenvolver. E aí, uma vez vendido o argumento, o autor passa a ser o redator, né? Dos episódios e dos capítulos. Mas gosto muito dessa questão. Eu terminei um MBA em gestão e eu resolvi administrar a minha carreira. Então, eu faço tudo isso assim com uma metodologia, com agenda, com tudo. Tem um dia que eu estou no Rio, trabalhando no Rio, e para quem acha que eu vou parar, não vou parar, não. Acabei de fazer vestibular para a UF, Paulo Sederge, estou fazendo letras e literatura, né, fazendo mais uma graduação, que é dentro da área que eu sempre trabalhei, gosto, sempre tive curiosidade, sou um apaixonado por linguística, e estou investindo aí numa nova licenciatura, sabe Deus lá para quê, mas para não ficar parado. Sempre inquieto, né? Eu Sempre. coloquei uma frase para a coluna do Máximo de amanhã, que eu não vou lembrar exatamente, mas de Albert Schweitzer, falando que o tempo envelhece, o tempo dá rugas na pele, né? Mas a falta de entusiasmo traz rugas à alma. E você não, com certeza. Não tem rugas na Jamais. alma, com certeza. E na pele também não vou ter, não, porque eu sou muito vaidoso, eu me cuido muito, né, e tenho sempre um cuidado muito grande comigo. Davi Macena, obrigado por ter aceitado. Nossa, adorei. Só eu falei, né, Márcio? Eu sabia que hoje eu ia falar pouco. Eu já tinha. Até porque eu também não quero expor minha voz diante do seu vozeirão aí. Eu não ia ficar falando muito. Mas eu sabia que hoje. Obrigado pelo seu carinho. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pelo orgulho que você me traz sempre. Eu sou seu fã. Somos dois. Agradeço, Davi, mais uma vez. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou. A gente volta semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá.